Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, queria agradecer a todos por estarem acompanhando o canal. Aproveitem para compartilhar os vídeos, olhar os outros vídeos, vejam o que está acontecendo atrás. Eu organizei todos eles agora em playlists, então a gente tem as playlists dos vídeos macroeconômicos que falam sobre economia, falam sobre o Brasil, falam como é que as empresas vão conseguir melhorar. A gente tem os vídeos de indicadores econômicos, os vídeos de balanço, os vídeos de recomendações que analisam empresas, dentre outras playlists. Dá uma olhada ali, pode olhar tudo direto. A pessoa que não sabe nada sobre análise fundamentalista, pega o de indicadores, vê todos eles e você pelo menos já vai ter uma noção boa. Eu vou começar a fazer a atualização da carteira, vamos analisar as empresas que elas já saíram resultado no terceiro trimestre. Hoje a gente pode começar com Itaúsa, que talvez seja mais a minha xodó, né? Eu adoro Itaúsa, é a ação que eu mais tenho na minha carteira e vamos dar uma olhada nela. Tá? O que eu gosto muito de ver aqui em Itaúsa, olha só aqui, ó, desconto Itaúsa, adoro ver isso. As pessoas me perguntam muito, por que Itaúsa e não Itaú Unibanco, já que Itaúsa tem 3 empresas que costumam dar resultados ruins, né, que é a Duratex, a Itautec e a Elequeiroz. Aqui a gente vê o porquê, olha só. Aqui você tem Itaú Unibanco, total de ações dela, cotação média e o valor de mercado dela. Olha só quanto é o valor de mercado total da soma dos ativos que tem Itaúsa, 96 bilhões e 600 milhões. Itaú Unibanco representa 93 bilhões 440 milhões. Então, quer dizer, Itaú Unibanco é mais de 95%, em torno de 97% do total. Então, eu nem analiso Duratex, Itautec e Elequeiroz. Para eles influenciarem, teria que ser um resultado extremamente negativo. A gente tem aqui os descontos, por exemplo, anteriores. Vamos ver o de outubro, que tem aqui um gráfico bonito. Olha só, em outubro era 28%. Se a gente pensar que em junho de 2015 era 16,8%, que esse valor tem subido, a gente tem aqui um bom percentual para a Itaúsa crescer na frente do Itaú. Agora vamos ver uma outra coisa aqui. Programa de reinvestimento de dividendos. Eu gosto muito do programa de reinvestimento. Aqui você tem o PDF que você pode fazer o reinvestimento. E aqui você tem o como me inscrever no programa, ou pelo Itaú Personalité, ou pelo Itaú 30 horas. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhada. Se não conseguir, telefone aqui, é 011 ou 0800 para demais localidades. E é interessante também porque você pega o dividendo e você reinveste em uma empresa que é boa, uma empresa que tem dado resultados consistentes. Mas vamos lá agora para a parte que mais a gente gosta de ver, né? Como é que está principalmente o lucro da empresa, como é que estão os resultados. Vamos ver aqui principais indicadores primeiro. A gente vê que em 9 meses a rentabilidade anual está em 18,2, do conglomerado 17,1. Esse é o impacto daquelas 3 empresas. Ó, a gente vê aqui, ó, o lucro líquido de Itaú Unibanco, ó, 17 bilhões, do conglomerado 6 bilhões e 300. Vocês vão ver que a Itaúsa tem em torno de 37, alguma coisa por cento do Itaú Unibanco. Por isso que o lucro aqui é 17 bilhões, aqui gera 6 bilhões. Então a gente tem aqui uma rentabilidade de 20% no Itaú, tem de 17% em Itaúsa, o que mostra o aumento desse desconto. Vocês vão ver que está aumentando essa diferença aqui ao longo do tempo. Vamos ver aqui, primeiro semestre. Ora, 20,7, 17,2. Vamos ver, primeiro trimestre, 20,5, 16,3. Melhorou em relação ao primeiro trimestre. 24,8% e 20%. Vocês vão ver que está tendo, vamos para informações trimestrais, vocês vão ver que está tendo uma certa redução do lucro dos bancos, tá, de forma geral, mas Itaú é o que está sendo mais resiliente.
Quando eu falo resiliente, é que ele não está deixando cair tanto quanto outros bancos, tá? Como alguns bancos médios, até a Bradesco veio legal também, mas Banco do Brasil caiu muito a rentabilidade dele esse ano, já chegou em um dígito, e Itaú está se mantendo no 20%, Itaúsa perto do 20%. E eu gosto de botar nessas informações trimestrais para analisar com vocês, porque acaba sendo uma menor, só tem 18 páginas. Se a gente clicasse aqui em demonstrações contábeis e abrir o manual inteiro, né? Toda a DRE com balanço patrimonial, notas explicativas, ia ter mais detalhes, mas só que ia ter umas cento e poucas páginas. Para cá, para um vídeo de alguns minutos, ia ficar complicado. Aqui a gente vê a estrutura acionária, para quem ainda não sabe, ó, a Itaúsa, ela tem diretamente 38,66% das ações ordinárias do Itaú e a partir da IUPAR ela tem 51% das ações ordinárias, só que na IUPAR ela só tem 66,53% do total. Você ponderando essas duas, você vai chegar em 37,26%. Tem um float de 53,34%. O float de Itaúsa, a preferencial é 83%, o ordinário é 37%, por isso que a gente vê muito mais liquidez na preferencial do que na ordinária, embora a ordinária seja um pouco mais barata. E os sócios de todo mundo aí que são do Itaúsa é essa família Egídio Souza Aranha e pela IUPAR, a companhia Johnston de Participações, a família Moreira Salles. Aqui a gente tem as participações em Duratex, Itautec e Elequeiroz, que eu não vou passar muito tempo, porque a gente já viu que são muito pequenas em relação ao total. Aqui está dizendo que Itaúsa compõe pelo 13º ano o índice do Dow Jones Sustainability. Vamos passar para a parte de indicadores. E aqui a gente vê, ó, o lucro líquido de Itaúsa caiu. Aqui vocês vão achar que é muito, 14%, mas se pegar o recorrente é só 3%. Aqui tem um não recorrente aqui, que acabou aumentando ano passado o lucro de Itaúsa. O patrimônio líquido cresceu, por isso também aconteceu essa diferença tão grande do ROI, da rentabilidade anual. A gente vê aqui que da controladora passou de 21,1% para 18,2%, quando junta as outras empresas que não têm resultados bons, aquelas três, Duratex, Elequeiroz e Itautec, cai para 17,1%, que foi o número que a gente viu anteriormente. Aí a gente tem aqui o lucro líquido da controladora, 85 centavos por ação em 9 meses. Se continuar nessa toada, vai chegar em R$ 1,12. Hoje a ação por volta de 8,50 a 8,80 está girando um pouco menos de 8 vezes preço sobre lucro. O que, na minha opinião, é bem barato para uma empresa que tem essa rentabilidade aqui em torno de 17%. Ela já pagou 20 centavos de dividendo, imagino que até o fim do ano deve vir mais uns 15 centavos aí, para quem se interessa, na parte de dividendos. Eu não faço investimento pensando em dividendos. Aqui aquela amostra do que eu falei, o lucro recorrente teve uma majoração da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido de janeiro a setembro de 2015, por isso que teve aquela diferença no lucro líquido recorrente. Aqui a gente tem alguns outros indicadores. Vamos olhar sempre aqui o Itaú, tá? E aqui é multiplicado por 37%, que é o valor dela. Então a gente tem que o lucro líquido de Itaúsa esse ano é aquele 6,3, o patrimônio líquido de todo o conglomerado é 50 bilhões e 800. São números que a gente já deu uma olhada. Aqui é o resultado de equivalência patrimonial, que são as mudanças do não recorrente, não vieram com muitas diferenças para esse ano, para esse trimestre, nem para esse trimestre, nem para esses 9 meses. A gente vê aqui que são valores baixos em relação ao total, então vamos passar direto também.
Diferente do ano passado aqui, que teve aquela majoração da alíquota, teve aqui movimentação de ações de tesouraria. Aqui tem o desconto que a gente já viu ali no início. E aqui é uma parte interessante, evolução da cotação das ações. Vocês veem que a Bovespa, ela sobe essa linha verde aqui. Olha como Itaúsa persegue direto a Ibovespa. Ela é uma daquelas empresas que ela segue o índice. Então, o que acontece? Se eu estou esperando que a economia vai melhorar, que o Brasil vai melhorar, que a inflação vai cair, que a Selic vai cair e que o PIB vai crescer do Brasil, e eu acho que o Ibovespa, por causa disso, vai subir 60%, 70% aí no próximo ano, nos próximos 2 anos de novo, eu quero uma ação exatamente dessa forma, igual a Itaúsa, que vai acompanhar o índice e que ainda se encontra barata. A gente vê aqui que a correlação delas é impressionante. Às vezes Itaúsa fica um pouquinho acima do índice. E a gente vê também aqui que o volume financeiro diário é o maior, 266 milhões em março. Olha só o que houve antes de março aqui. Olha a alta que teve Itaúsa aqui antes de março. As pessoas acabam entrando na hora errada na bolsa, tá vendo? Elas entram depois do movimento. Por isso que eu falo sempre para vocês, estejam posicionados antes. Aqui a evolução das cotações de cada uma das empresas separadamente. A gente vê aqui Itaú Unibanco, segue mais ou menos parecido. A Itube 4 subiu um pouco acima do Ibovespa, por isso que aquele desconto está maior do que era um ano atrás. Enquanto a Itaúsa subiu parecido com o Ibovespa. Aqui tem os dividendos de juros sobre capital próprio. A gente vê aqui dividendos de juros a pagar pela Itaúsa. 1 bilhão, 1 bilhão e meio quase praticamente a pagar. Ano passado pagou 2 bilhões 717, recebeu 2 bilhões 717. A gente vê que sempre o que ela recebe da Itaú, ela repassa e paga a Itaúsa. Então, quer dizer, ela não se apropria de dividendos para fazer outros investimentos, para fazer coisas. Então, o que a Itaú Unibanco Holding paga de dividendos, ela repassa para quem é acionista. E esse ano, como o lucro deve estar menor, ele está mais ou menos igual ao de 2014, deve vir algum número aqui perto. Então, ainda deve entrar mais 1 bilhão, você pensando que são 7 bilhões de ações, vai vir aí mais uns 15 a 16 centavos. E aqui a gente tem as demonstrações contábeis, mas só que elas são individuais. Aqui ela só tem a parte do investimento Itaú. Então vamos ver aqui a BRE. Aqui a gente via, inclusive aqui, ó, que ela ainda tinha juros sobre capital próprio a pagar. Uma parcela, porque aqui esse balanço ele foi de 30 de setembro de 2016. E o juro foi pago no dia 2 ou 3 de outubro de 2016, se eu não me engano. Então, essa coluna aqui já morreu, tá? E aí isso aqui cai para 900 e pouco como circulante. Então, o índice de liquidez corrente volta a ficar acima de 1. Então, não precisa ter medo aqui em relação a isso. Mesmo assim, o melhor balanço para se olhar isso seria o consolidado, que olha todas as empresas. A receita operacional líquida, a gente vê que é uma DRE diferente das outras empresas, porque a Itaúsa ela não produz nada, ela não tem nenhum serviço, ela é apenas uma holding de outras empresas, então toda a receita que ela tem é de equivalência patrimonial, é o que as outras empresas geraram, que passou a ser dela no percentual que ela tem de cada uma delas. Então a gente tem aqui resultado da equivalência patrimonial, principalmente do Itaú Unibanco. A gente tem uma despesas gerais administrativas bem pequena, que não influencia tanto. Despesas tributárias, despesas financeiras e o lucro líquido antes da tributação. Praticamente todo o valor que entra aqui de equivalência patrimonial sai aqui de lucro líquido. E a queda que teve do lucro. O que eu tenho a dizer sobre Itaúsa é o seguinte, o mercado ainda está muito complicado,
A taxa de juros do Brasil está muito alta, a inadimplência está lá em cima. A gente já fez um vídeo sobre o setor bancário que a gente mostrou isso, como é mais complicado, como está pior em Bradesco e em Banco do Brasil, essa inadimplência. Itaú está fazendo o serviço direito, ele está se rentabilizando menos, mas para ter mais segurança, para conseguir ter mais segurança mesmo, para acabar não tendo uma provisão de devedor duvidoso muito grande. Esse lucro menor é decorrente disso. E a partir do momento em que a economia retomar, que a gente imagina que vai retomar porque vai cair a taxa de juros, é uma loucura a pessoa pensar que a taxa de juros alta é boa para o banco, porque o banco ele prefere emprestar para muita gente com uma taxa um pouco menor, como era aquela taxa de antigamente, 8%, 9%, 10%. Vocês podem ver que de 2012 para 2015 subiu muito o lucro dos bancos, do que ele fazer um empréstimo para poucas pessoas, que muitas vão ficar inadimplentes, ou para poucas empresas, que muitas vão ficar inadimplentes e vão trazer problema para o próprio índice de Basileia deles, para todo, todo o resto do resultado deles. E aí, o que acontece? Eu acho que Itaú é a empresa que está passando melhor por essa crise, Itaúsa, por isso que ela está na minha carteira. Eu espero ter demonstrado aqui com alguns números o motivo disso. Precisa ter um pouco de paciência. Se ela já tivesse aumentando o lucro, ela já teria estourado, ela já teria ido lá para cima. Eu imagino que essa alta é muito pequena em relação ao que ela vai ainda ter. Se a gente quiser ver aqui histórico de ações, histórico de cotação de ações, se a gente pegar aqui janeiro, por exemplo, pegando janeiro, porque dia 21 de janeiro eu sei que foi o menor dia na bolsa. Vamos ver, 21 de janeiro, ó, 5,46, tá vendo? Ela já subiu para o 8,55 do dia 14 do 11, 8,60 na média. Ela já subiu aí bastante, tá? Uns 60% pelo menos. Então é uma empresa que ainda tem muito potencial. Quando ela subir o lucro, vai subir, eu acredito que demais. E eu espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.